projeto de extensão, mediação da leitura de imagem, norteando também o ensino e aprendizagem das artes visuais, juntamente com a metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem, o projeto de estágio foi construído basicamente nessa linha, em que é trazido a sensibilidade da arte com o ensinar, né? Trazendo uma humanização para o aprendizado do aluno, pois o aluno, através da leitura de imagem, ele também estará aprendendo sobre a contextualização do que ele está vendo no dia a dia dele, no cotidiano dele, fazendo com que o aprendizado não venha somente da técnica que ele está vendo na obra artística, de como o movimento flui na obra, mas também no que ele sente olhando aquela obra, o que traz de sentimento para ele, o que traz de lembrança, de memória, vendo uma obra artística, né? Contextualizada de um contexto histórico em que o professor escolheu para trazer de reflexão para a turma. Então, a questão da leitura de imagem no ensino e aprendizagem das artes visuais é muito importante. É um fator em que muitos não conseguem registrar e ter sucesso nisso, pois o professor não tem essa humanização de olhar o lado do aluno, o que ele passa dentro de casa, o que ele vê, né? Então, trazer essas obras artísticas de artistas negros, indígenas, sobre abstracionismo, expressionismo, e também sobre a arte pop art e encontro virtual no museu, né, que dá para pesquisar na internet. É muito legal, é muito bacana, porque traz uma humanização para o ensino e aprendizagem das artes visuais. Também tratando sobre a questão das diferenças culturais, em que o aluno estará aprendendo sobre obras de artistas negros, de artistas indígenas que ele nunca viu. E porque a padronização é a europeia, né? Do artista branco produzindo expressionismo, cubismo. A gente geralmente conhece Picasso, Wassily Kandinsky, mas não conhece artistas negros de etnia indígena. Então é muito importante que o professor traga essas diferenças culturais para dentro das metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, para que o aluno possa compreender a diversificação do mundo em que ele habita, para que haja essa conscientização de cidadania também, e não havendo no futuro aquela possibilidade de haver preconceitos, porque a gente trabalha a questão do racismo desde pequeno, a gente tem que trabalhar sobre a questão da conscientização desde pequenos, para que os alunos possam entender que o outro também faz parte do ciclo social, o outro não pode ser excluído, e através do ensino fundamental 8º ano, em que eles já são mais grandes, há essa possibilidade de conversar sobre essas questões e também trazer essa conscientização do diverso, da diversidade, e não somente do padrão, que é o padrão europeu. Para o roteiro de observação virtual, eu escolhi o plano contra a pandemia, contra o Covid-19, que consta no AVA. Então, eu fiz o meu roteiro de observação virtualmente, em que eu fui atrás das Aulas Paraná, que é um programa que disponibiliza aulas gratuitas no YouTube, e dentro do site dele, no Google, ele disponibiliza escolas para os alunos universitários que estejam precisando de estágio restrito, né? Então, através da aula do professor Roberval Carvalho, ele fala sobre arte e experiência, e nessa aula ele fala também sobre arte estésica. Aqui nada mais, nada menos é o nosso sentir, é quando a gente expressa uma emoção, um sentimento, através de uma lembrança, de uma memória acionada quando a gente vê uma imagem, quando a gente vê uma cor, por exemplo, a cor vermelha, se essa cor irá me trazer medo, se irá me trazer recuo, ou se ela irá me trazer o avivamento, sabe? Essa experiência de arte estética é justamente o que a gente já aprendeu, do que a gente já viu, e é acionado como lembrança ou como memória quando a gente vê uma obra artística. E eu pensava que não existia essa denominação cientificamente falando. Eu pensava que era só, estou olhando uma obra artística
e estou sentindo a arte agir no meu ser, na minha memória, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, mas existe uma denominação científica que se chama arte estésica, e é justamente o que eu estava tentando proporcionar dentro, teoricamente falando, dentro do meu projeto de estágio, né, com pesquisas e trazendo citações para concluir a fundamentação teórica do meu projeto de estágio. Em seguida, eu fiz o paper do estágio, que fala sobre a área de concentração, que a minha escolhida foi ensino e aprendizagem das artes visuais, e eu incluí muito a leitura de imagem e também as estratégias dentro do ensino e aprendizagem das artes visuais, pois é muito importante que o professor tenha essa conscientização de viabilizar as questões culturais, regionais, locais, para que o aluno ele se sinta localizado dentro do conteúdo que ele esteja aprendendo. Então, o professor ele estará mediando uma situação que irá trazer transformação na vida do aluno, que é uma metodologia de estratégia de ensino e aprendizagem, mas para o aluno ele estará aprendendo sobre uma concepção que trará simbologia, trará representatividade para o que ele está vivendo. Então a arte ela traz esse significado, essas sensações quando ela é muito bem elaborada, muito bem instruída para aqueles que estão aprendendo ela. No produto virtual, eu trouxe os planos de aula que eu elaborei lá no projeto de estágio, só que de forma mais sintetizada, não totalmente com tudo que eu coloquei lá nos planos de aula, mas eu trouxe uma síntese sobre as práticas artísticas que os professores, os mediadores que iriam estar vendo os meus planos de aula, iriam estar colocando em prática com os seus alunos, com as suas turmas. Então, eu abordei sobre a questão do imaginário com o abstracionismo, em que o abstracionismo, segundo o Wassily Kandinsky e a sua turma, que eu coloquei lá no plano de aula, estaria trazendo para o aluno essa questão de observar uma arte abstrata e vendo o lado sentimental, do que aquilo representa para o aluno, do que traz de emoção para o aluno e de forma significativa. O que o aluno traz, traz de memória para o aluno, o que a arte abstrata traz de figurativo para o aluno. E também na questão do expressionismo. Na questão do expressionismo, eu quis tratar sobre a questão do contexto histórico. O aluno aprender, através de uma leitura de imagem, o contexto histórico de um movimento artístico, de como ele surgiu, e também abordando o mediador, abordando a importância das artes visuais, das obras artísticas, de como que elas surgiram e de como elas foram um ápice para as revoluções que tiveram no mundo inteiro. Depois da Segunda Guerra Mundial, tanto como antes da Segunda Guerra Mundial, foram movimentos artísticos que deram um estopim para muitas revoluções, tanto mentais quanto na sociedade, dentro da sociedade. Então, trazer esse contexto para os alunos através de uma leitura de imagem trará uma significação maior para o que o professor estará trazendo em sala de aula, e não somente como algo que é monótono, só está passando por conteúdo, por ser conteúdo, mas o professor tendo essa sensibilidade de trazer uma reflexão dentro de sala de aula com uma leitura de imagem, ele estará tendo bons resultados se ele fizer de forma significativa, fazendo com que o aluno ele se interesse com o conteúdo que ele está vendo, com o que ele está aprendendo, de forma descontraída e de forma responsável também. E através de artistas negros e indígenas, com as obras deles, trazendo a questão da inclusão, né, do preconceito racial, tratando sobre o preconceito racial dentro de sala de aula, falando. E a minha experiência com estágio sobre o roteiro de observação virtual foi
virtualmente através das aulas Paraná, em que eu escolhi a escola do Pinheiro do Paraná, e que é situada na cidade de Curitiba. E a minha experiência física de pesquisa, de ir na biblioteca, de pesquisar, trazer citação, autores, para minha fundamentação teórica, foi na minha cidade natal, em que eu pesquisei sobre o assunto e foi muito bom para mim, eu aprendi bastante com o que eu pesquisei e também através das aulas Paraná com o professor Roberval Carvalho sobre arte estética, que eu nem fazia ideia que existia. Foi muito significativo para mim, pois a cada dia que passa a gente sempre aprende, né? O professor, ele nunca para de aprender, e um dia eu vou oficialmente me tornar professora, então eu tô muito entusiasmada e eu sei que eu sou filha de professores, né? Família formada por professores, tias, tios, minha irmã e minha mãe, tudo. Então eu tô acostumada a ouvir reclamação que a teoria é muito bela, mas a prática só aqueles que sabem fazer certamente, sabe? Então eu tô muito feliz de fazer esse trabalho, porque eu acredito muito numa educação em que a arte ela é terapia para aqueles que buscam ela. A arte não é somente metódica, não é somente um conteúdo sobre a história da arte, ela é contextualizada também, ela pode ser contextualizada, pode ser sensibilizada para o contexto do aluno e não aplicada de forma como metódica, monótona, em que é somente um conteúdo para o aluno, mas sim de forma divertida e também descontraída. Eu, por exemplo, eu tive essa experiência de professores que abusaram da criatividade e fizeram um ótimo trabalho, e o resultado está aqui. Estudando sobre artes visuais, estando no curso de licenciatura em artes visuais, e eu estou muito feliz mesmo de ter concluído esse trabalho, apesar do tempo, né, mas foi muito bom. Eu gosto muito de ler livro, de pesquisar, sabe, sobre os assuntos. Eu tenho aqui uma mini biblioteca, mas, assim, muito gratificante foi esse trabalho para mim. E a minha cidade natal em que eu falei no vídeo é a cidade de Guaramirim, no estado de Santa Catarina. E para finalizar a apresentação, eu vou ler uma frase da Ana Mãe Barbosa, em que ela fala o seguinte: o artista acha que por si só não ensina, ele acha que não consegue estabelecer essa relação, mas, necessariamente, por ser artista, ele tem o que ensinar. Ana Mãe Barbosa. Muito obrigada, Pro. Até a próxima.